E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício de cálculo 2 sobre o tema de derivadas direcionais. No exercício de hoje a ideia é aplicar um teorema para que a gente possa resolver derivada direcional fácil. Nem sempre esse teorema é aplicável, existem algumas situações onde esse problema não pode ser resolvido via teorema. Nesse caso existe uma resolução diferente, que por conveniência já teve o exercício gravado sobre isso. Se vocês quiserem ver para o caso em que não dá para aplicar o teorema, tem o cardzinho aqui em cima passando agora, que é sobre a resolução de como fazer o exercício de derivada direcional pela definição de derivada direcional, aplicando limite e aquelas coisas. Mas quando o teorema é aplicável, quando as condições são satisfeitas, é muito mais fácil do que via definição, como espero que fique claro no exemplo de hoje. Bom, sem mais delongas, bora lá, vamos começar o problema de hoje? Então beleza, vamos começar o nosso exercício de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse é bem direto. Determine o valor da derivada direcional da função f de xy igual xy³ menos x³ na direção do vetor 5 menos 12 no ponto 1, 1. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas poucas coisas. Primeiro, o teorema sobre derivadas direcionais. Se você tem uma função tal que as duas derivadas parciais dela são contínuas em um ponto, e você tem um vetor dado com coordenadas AB, desde que esse vetor não seja um vetor nulo, então a derivada direcional em um ponto é dado como sendo a primeira coordenada do vetor diretor vezes a derivada parcial em x, mais a segunda coordenada do vetor vezes a derivada parcial em y, dividido por raiz de a quadrado b quadrado, que também é conhecido como tamanho do vetor. Isso pode ser escrito numa notação mais compacta. Ele é o gradiente do vetor, produto escalar, com o vetor dividido pela norma do vetor. Essa primeira notação aqui, eu gosto dela porque ela dá uma interpretação boa para a derivada direcional. Ela é simplesmente a média ponderada entre as derivadas parciais, onde os pesos são as coordenadas do vetor AB, e você divide pelo tamanho do vetor e você tem um peso sobre a derivada direcional. A segunda notação tem uma grande vantagem do fato de que ela é compacta, ela é fácil de entender, ela é fácil de aplicar, ela pode ser feita com as contas também de um jeito mais compacto, reduzido. Além disso, a gente também tem que saber um seguinte fato para resolver esse problema. Qualquer polinômio, e as derivadas de polinômios, que também são polinômios, são sempre funções contínuas. O que quer dizer que, para a gente aplicar o teorema, que as derivadas parciais tinham que ser contínuas, se a sua função for um polinômio, esse teorema sempre vale. E nesse caso ele vai ser um polinômio. Além disso, a gente tem que saber resolver derivada parcial de polinômio. Lembrando só que se você vai derivar x, você finge que y é constante e vice-versa. E outra coisa importante, a gente sempre deriva primeiro e substitui depois. Observação do professor Pinguim. Se você substituir primeiro e derivar depois, você substitui dá um número e se deriva vai dar zero. E a gente sabe no mundo real que não é tudo que se deriva da zero. Pois bem, vamos resolver o problema. Bom, essa função que foi dada, xy³ menos x³y, ela é um polinômio. Por ser um polinômio, a gente sabe que as derivadas parciais são polinômios. E se eles são polinômios, eles são contínuos, e então a gente pode usar o teorema. Bom, a derivada direcional na direção de um vetor v qualquer vai ser a primeira coordenada do vetor vezes a derivada em x, mais a segunda coordenada vezes a derivada em y, dividido pela norma do vetor. No caso, o nosso vetor, coordenadas AB são 5 menos 12, então A vale 5, B vale menos 12, e a gente precisa calcular as derivadas parciais para substituir ela nessa expressão. Derivada parcial em x, a gente vai derivar o x fingindo que y é constante. Então, a derivada de xy³, fingindo que y é constante, y³ também é constante, você tem x vezes constante, a derivada da y³, e x³ vezes y, a derivada de x³ vai virar 3x², vezes a constante. Então, a derivada em x fica y³ menos 3x²y. Mesma coisa, agora se a gente derivar em y, a gente finge que o x é constante. xy³, derivando y³ vai virar 3y². E aqui, derivando menos x³y, é como se fosse uma constante vezes y, vai ficar só a constante menos x³. Então, a derivada em y é 3xy² menos x³. Vamos pegar isso e substituir na fórmula da derivada direcional, que ela era dada por essa expressão, mas agora a gente sabe que o A vale 5, B vale menos 12, e a gente tem as derivadas calculadas. É literalmente substituir todo mundo. Aí o que a gente pode fazer é simplificar um pouco as contas. Fazer a distributiva do 5 e do menos 12,
E aqui embaixo fazer aqui 5 ao quadrado dá 25, menos 12 ao quadrado dá 144, 12 mais 144 é 169. Que, por conveniência, é um número que tem raiz exata, a raiz disso vai dar 13. E aí, fazendo a distributiva desse 13 em cada um dos termos, a gente tem 12 trezeavos de x cubo, menos 15 trezeavos de x quadrado y, menos 36 trezeavos de xy quadrado, mais 5 trezeavos de y cubo. E esse é o resultado final. E falta agora a gente substituir no ponto. Como o ponto dado era o ponto 1, 1, a gente vai simplesmente trocar o x por 1 e o y por 1. E aí vai ficar 12 trezeavos, menos 15 trezeavos, menos 36 trezeavos, mais 5 trezeavos. É bom porque a base é a mesma, então a gente só precisa somar os numeradores. O resultado é menos 34 trezeavos, que é o que era pedido. Então a gente vai dar um destaque maior, e encerrar o exercício. Mas vamos além nesse problema. Graficamente, a derivada direcional ela dá a inclinação da reta tangente quando você está andando sob a direção do vetor. Do mesmo jeito que a derivada era a inclinação da reta tangente em cálculo 1, ou a derivada parcial em x é a inclinação da reta tangente sobre o eixo x, a derivada direcional na direção de um vetor v é a inclinação da reta tangente sobre a direção desse vetor. Então a gente pode usar um software para fazer o gráfico da função em 3D. Aqui está o gráfico da nossa função. Ele está sobre o ponto 1, o centro dessa figura está no 1, 1, no xy. Eu mandei ele desenhar assim. E aí a gente pode botar uma transparência e dar um destaque em como fica a função se a gente olhar na direção daquele vetor 5 menos 12. Aí, olhando ele aqui, isso é a nossa curva. E eu vou dar um zoom nela, olhando em torno do ponto 1. Esse é o resultado que a gente tem. E esse aqui é o ponto 1, 1. E uma coisa que dá para ver que a gente acertou, pelo menos, é o sinal. Porque conforme você for a partir do ponto 1, a gente tem que essa função está decrescendo. Então a derivada direcional tinha que com certeza ser negativa. E é com essa interpretação gráfica que a gente encerra o exercício de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Derivadas direcionais, quando você faz pelo teorema, ela é muito mais fácil, as contas são muito mais simples. O problema é que às vezes ele não é aplicável, e se ele não for aplicável, tem o jeito de resolver pela definição, que já foi abordado no vídeo passado, já passou o cardzinho lá no começo do vídeo, se vocês quiserem tem o link na descrição também. E eu espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje, que possa ter sido útil para alguns de vocês. E eu agradeço vocês por terem me assistido. Antes da gente ir embora, só lembrar que, se vocês quiserem deixar algum comentário, sugestão, crítica, elogio, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, ó, passando aqui meus contatos diretos, se vocês quiserem pedir algum exercício específico, algum tema para aparecer mais, alguma ideia geral que seja para alguma coisa interessante para o canal, fiquem à vontade e quero me despedir de vocês agradecendo por terem me assistido até aqui hoje. Espero ver vocês no futuro em outro vídeo, em outro tema. Até lá, pessoal. Obrigado.